Bom dia, aposentado. Vamos conversar um pouco sobre as notícias quentes de hoje, sobre a revisão da vida toda e entender o que realmente está acontecendo com os processos que estavam parados na Justiça. A grande novidade é que o Supremo Tribunal Federal finalmente levantou a suspensão que mantinha milhares de processos da revisão da vida toda travados nos tribunais do país. Isso significa que quem entrou com ação antes de 5 de abril de 2024 não precisa mais ficar esperando indefinidamente para saber o destino do seu processo. Além disso, há uma proteção importante. Mesmo que você perca a ação, não precisará devolver os valores que já recebeu, nem pagar honorários advocatícios ou custas processuais. Comente Revisão da Vida Toda Já para se juntar à luta dos aposentados contra essa injustiça histórica que o INSS cometeu ao descartar contribuições de milhões de brasileiros por décadas. Para entender o que realmente aconteceu, precisamos voltar ao início dessa história. Durante anos, o Instituto Nacional do Seguro Social aplicou uma prática que pode ser considerada um verdadeiro confisco das contribuições dos trabalhadores. Quando uma pessoa se aposentava após julho de 1994, o INSS simplesmente ignorava todas as contribuições que ela havia feito antes dessa data. A justificativa era que essas contribuições foram pagas em outras moedas antes da criação do real. Sim, imagine a situação. Você trabalhou e contribuiu para a Previdência Social durante 15, 20 ou até 30 anos antes de 1994. Pagou religiosamente suas contribuições em cruzeiros, cruzados, cruzados novos e outras moedas que o Brasil teve. Chegou a hora de se aposentar e o INSS disse: desculpe, mas tudo que você pagou antes de julho de 1994 não vale nada. Vamos calcular sua aposentadoria como se você tivesse começado a trabalhar só depois dessa data. Essa prática começou em 1994, mas só foi legalizada em 1999, quando foi criada a Lei 9.876. O artigo 3º dessa lei estabeleceu a chamada regra de transição, que permitiu ao INSS descartar legalmente todas essas contribuições anteriores. Foi uma maneira de dar uma aparência de legalidade para algo que já estava sendo feito há 5 anos. Por outro lado, existia a regra definitiva, prevista no artigo 29 da Lei 8.213 de 1991. Essa regra era muito mais vantajosa para os trabalhadores porque considerava todas as contribuições, independentemente da moeda em que foram pagas. A diferença entre aplicar uma regra ou outra podia significar centenas ou até milhares de reais a mais na aposentadoria. Durante muito tempo, os tribunais entenderam que o trabalhador tinha direito de escolher entre essas duas regras, optando sempre pela mais vantajosa. Essa decisão foi tomada primeiro pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 999 e depois confirmada pelo Supremo Tribunal Federal em dezembro de 2022, no julgamento do tema 1102. A reviravolta aconteceu quando o Supremo julgou as ações diretas de inconstitucionalidade 2110 e 2111. Nesse julgamento, a Corte mudou completamente o entendimento e decidiu que a regra de transição da Lei 9.876 é constitucional e de aplicação obrigatória. Isso significa que não há mais possibilidade de escolha. Todos os segurados devem seguir obrigatoriamente a regra que despreza as contribuições anteriores a julho de 1994. Essa decisão foi um golpe duro para milhões de aposentados e pensionistas brasileiros. Imagine descobrir que todas aquelas contribuições que você fez durante décadas simplesmente não contam para o cálculo da sua aposentadoria. É como se o Estado brasileiro tivesse decidido que parte da sua vida profissional nunca existiu.
O mais revoltante dessa situação é que muitos trabalhadores fizeram contribuições por períodos muito longos antes de 1994. Há casos de pessoas que começaram a trabalhar na década de 1960 ou 1970, contribuindo fielmente por mais de 20 anos, apenas para descobrir que todo esse tempo foi simplesmente ignorado no cálculo da aposentadoria. Isso representa uma quebra de confiança fundamental entre o Estado e o cidadão. Mas nem tudo está perdido. O Supremo estabeleceu uma modulação dos efeitos da decisão que protege, pelo menos parcialmente, quem já estava envolvido em processos da revisão da vida toda. A data-chave para entender essa proteção é 5 de abril de 2024, quando foi publicada a ata de julgamento das ADIs. Para quem já recebeu valores decorrentes de decisões judiciais favoráveis à revisão da vida toda, sejam elas definitivas ou provisórias, há uma boa notícia. Esses valores são considerados irrepetíveis. Isso significa que, mesmo com a nova decisão do Supremo, você não precisará devolver o dinheiro que já recebeu. Essa proteção vale para todas as decisões que aconteceram até 5 de abril de 2024. Outra proteção importante é que os autores de ações da revisão da vida toda que estavam pendentes até essa data não precisarão pagar honorários de sucumbência, custas processuais ou perícias contábeis, mesmo que percam a ação. Isso é fundamental, porque, na justiça brasileira, quem perde uma ação normalmente precisa pagar esses valores, que podem ser bem altos. O levantamento da suspensão dos processos é uma consequência direta dessa modulação de efeitos. Durante o período em que o Supremo estava analisando a questão, milhares de processos ficaram parados, aguardando uma definição. Agora, com a decisão tomada e os efeitos modulados, esses processos podem voltar a tramitar normalmente. Para os advogados e para os próprios segurados, isso significa que não há mais a incerteza sobre o destino desses processos. Mesmo sabendo que a possibilidade de vitória diminuiu drasticamente com a nova tese do Supremo, pelo menos há clareza sobre o que pode acontecer. Os processos que estavam suspensos podem agora seguir seu curso natural, com os juízes aplicando a nova orientação do Supremo Tribunal Federal. É importante entender que essa decisão não afeta apenas quem já entrou com ação judicial. Ela também impacta todos os futuros pedidos de aposentadoria. A partir de agora, não há mais discussão. O INSS deve aplicar obrigatoriamente a regra de transição, desprezando as contribuições anteriores a julho de 1994. Para quem ainda não se aposentou e tem contribuições anteriores a essa data, a situação é ainda mais frustrante. Essas pessoas descobrirão que décadas de contribuições simplesmente não serão consideradas no cálculo do benefício. É uma situação que gera revolta e sensação de injustiça, especialmente considerando que essas contribuições foram feitas de boa fé e de acordo com a legislação vigente na época. A questão se torna ainda mais complexa quando consideramos os diferentes tipos de trabalhadores afetados. Os funcionários públicos que ingressaram no serviço público antes da criação de seus respectivos regimes próprios de previdência também foram prejudicados por essa decisão. Muitos deles contribuíram para o regime geral de previdência social durante anos antes de se tornarem servidores públicos, e essas contribuições iniciais também ficaram de fora do cálculo final dos benefícios. Os trabalhadores rurais representam outro grupo especialmente prejudicado. Muitos começaram a trabalhar ainda muito jovens, nas décadas de 1960 e 1970, contribuindo como segurados facultativos ou empregados rurais. Com a decisão do Supremo, todas essas contribuições anteriores a julho de 1994 simplesmente desapareceram do cálculo de suas aposentadorias. O ministro André Mendonça, em seu voto, chegou a sugerir limitações ainda mais restritivas, propondo que a aplicação da nova tese
se estendesse também a benefícios extintos e ações rescisórias anteriores a certas datas. Felizmente, essa proposta não prosperou, mas mostra como a situação poderia ter sido ainda pior para os segurados. A questão das ações rescisórias merece uma explicação especial. Ação rescisória é um tipo de ação judicial que busca desfazer uma decisão judicial anterior, que já transitou em julgado. No contexto da revisão da vida toda, algumas pessoas poderiam tentar usar esse tipo de ação para questionar aposentadorias já concedidas sem a aplicação da regra mais vantajosa. A sugestão do ministro André Mendonça limitaria essa possibilidade ainda mais. O que mais chama a atenção nessa história toda é como uma prática que começou de forma irregular, em 1994, acabou sendo legitimada anos depois através de uma lei. É um exemplo claro de como o poder público pode criar situações de fato e depois buscar amparo legal para elas. O trabalhador, que é a parte mais fraca da relação, acaba sendo prejudicado por mudanças que ele não pode controlar nem influenciar. A cronologia dos eventos mostra claramente essa estratégia. Primeiro, o INSS começou a descartar as contribuições anteriores a julho de 1994 em 1994. Depois, percebendo que essa prática poderia ser questionada judicialmente, o governo editou a Lei 9.876 em 1999 para dar aparência de legalidade ao que já estava sendo feito há 5 anos. Para os profissionais do direito que atuam na área previdenciária, essa decisão representa uma mudança de paradigma importante. Durante anos, a revisão da vida toda foi uma das principais ferramentas para conseguir aposentadorias mais justas para os clientes. Agora, será necessário buscar outras estratégias e outros argumentos para defender os direitos dos segurados. Uma das alternativas que ainda podem ser exploradas é a revisão de outros fatores que compõem o cálculo da aposentadoria. Por exemplo, a inclusão de períodos de trabalho que não foram considerados pelo INSS, a correção de salários de contribuição que foram calculados incorretamente ou a aplicação de regras de transição mais favoráveis para outros aspectos do benefício. Também existe a possibilidade de questionar a aplicação retroativa de algumas normas previdenciárias que prejudicaram os segurados. Embora a revisão da vida toda tenha sido barrada pelo Supremo, outras formas de revisão continuam sendo possíveis e podem resultar em aumentos significativos nos benefícios. É fundamental que os aposentados e pensionistas compreendam que, mesmo com essa decisão desfavorável do Supremo, ainda existem outras possibilidades de revisão de benefícios. Há outras teses e outros argumentos que podem ser utilizados para buscar uma aposentadoria mais justa. A área previdenciária é complexa e está em constante evolução, sempre surgindo novas oportunidades para quem sabe onde procurar. A desaposentação, por exemplo, continua sendo uma ferramenta válida para quem se aposentou e continuou trabalhando, conseguindo reunir os requisitos para uma aposentadoria melhor. A revisão por erro material também permanece como possibilidade para corrigir equívocos cometidos pelo INSS no momento da concessão do benefício. Para os segurados que ainda não se aposentaram, a situação exige um planejamento ainda mais cuidadoso. É necessário acompanhar de perto todas as contribuições, verificar se estão sendo computadas corretamente pelo INSS e avaliar qual o melhor momento para requerer a aposentadoria, considerando as diferentes regras de transição disponíveis. A questão dos embargos de declaração também merece atenção. Alguns processualistas acreditam que ainda pode haver espaço para questionamentos pontuais sobre aspectos específicos da decisão do Supremo, especialmente em relação à modulação dos efeitos e sua aplicação a casos concretos. A data de 5 de abril de 2024 ficará marcada na história do direito previdenciário brasileiro como um divisor de águas. Para quem tinha processos em andamento até essa data, há ainda alguma proteção. Para quem vem depois,
a realidade é mais dura. As contribuições anteriores a julho de 1994 simplesmente não contarão para o cálculo da aposentadoria. O impacto econômico dessa decisão é imenso. Milhões de aposentados e pensionistas brasileiros deixarão de receber valores que teriam direito se a regra mais vantajosa fosse aplicada. Isso representa bilhões de reais que permanecerão nos cofres do INSS, mas que, na verdade, pertencem aos trabalhadores que contribuíram fielmente durante décadas. Essa decisão do Supremo, embora traga segurança jurídica ao definir claramente qual regra deve ser aplicada, representa um retrocesso na proteção dos direitos dos trabalhadores brasileiros. É mais um exemplo de como as mudanças na legislação previdenciária tendem a ser sempre desfavoráveis aos segurados, criando um cenário de constante deterioração dos direitos adquiridos ao longo de décadas de trabalho e contribuição. O futuro da Previdência Social brasileira parece cada vez mais incerto para os trabalhadores. Com decisões como essa, que privilegiam o equilíbrio fiscal em detrimento dos direitos dos segurados, fica evidente que a tendência é de endurecimento das regras e redução dos benefícios. Por isso, mais do que nunca, é fundamental que os trabalhadores se informem sobre seus direitos e busquem assessoria especializada para não serem prejudicados por mudanças que acontecem constantemente no sistema previdenciário brasileiro.